Qual será o destino que me espera além do último suspiro? A imortalidade da alma é promessa divina ou consolo inventado pelos homens? O instante da morte é mais do que o fim do corpo. É o limiar de um juízo, de um reencontro, de um abismo ou de um abraço eterno. Será a morte apenas um silêncio ou a abertura de olhos que sempre estiveram fechados? Alguns creem que reencarnarão, outros que dormirão até o último dia. Há quem fale em purgatório, em luz, em túneis, em vozes. Mas o que realmente acontece no momento em que o espírito se separa do corpo? Neste vídeo, mergulharemos no maior de todos os mistérios, a morte. Não pela ótica do medo ou da filosofia humana, mas pela luz que emana das Escrituras, das visões dos santos e da tradição imortal da Igreja. 5 revelações, cada uma mais profunda que a outra, esperam por você. A última pode mudar a forma como você enxerga a vida e a eternidade. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Tudo para. O som do monitor se estende em um fio contínuo. A última respiração escapa como um suspiro que ninguém consegue segurar. O peito não se move mais. As mãos perdem o calor. Os olhos, se não fechados, encaram um ponto que já não pertence a este mundo. No quarto, o silêncio se torna absoluto. Mas no invisível, algo se move. O que os olhos não veem, o espírito percebe. No instante em que o coração cessa, algo ou alguém se desprende do corpo. Não é metáfora, não é figura de linguagem. É um evento real, profundo, eterno. É o momento em que o invisível se revela. Por fora, um corpo imóvel. Por dentro, uma travessia começa. O que realmente acontece no instante em que o espírito deixa o corpo? Essa é a pergunta que ecoa entre os anjos e os homens, entre os santos e os pecadores, entre o tempo e a eternidade. E a resposta, embora velada, foi sussurrada por Deus nas Escrituras. Sim, a Bíblia revela, não tudo, mas o suficiente para despertar temor e esperança. O suficiente para sabermos que a morte não é o fim, mas a separação. Então o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Mas o que isso significa? O que acontece nesse momento em que o corpo se desfaz e o espírito se apresenta diante do Criador? A luz, a escuridão, há vozes, ou apenas um silêncio absoluto que prepara a alma para o juízo? Talvez você nunca tenha parado para contemplar isso com profundidade. Mas todo ser humano carrega essa inquietação como um sussurro que vem da eternidade. E se hoje for o seu último suspiro, o que acontecerá com você? Neste vídeo, vamos atravessar esse véu, não com olhos humanos, mas com os olhos da fé. Você verá o que poucos têm coragem de ver e ouvirá o que as Escrituras nunca deixaram de dizer. Prepare-se, pois o Espírito já começou a se mover. Será que tudo se encerra no último suspiro? Ou é nesse instante, justamente quando a matéria cessa, que algo muito maior começa? Desde os tempos mais antigos, o ser humano tem se curvado diante dessa pergunta. Dos altares dos faraós, às catacumbas dos mártires, dos campos de batalha aos leitos de morte, a pergunta permanece. O que acontece depois da morte? Há um momento tão silencioso quanto definitivo em que todos os títulos, corpos, memórias e posses deixam de importar. A alma nua se encontra diante de uma realidade que escapa a todos os sentidos, mas é real, mais real que tudo o que tocamos. A angústia da morte não é apenas medo do fim, é medo do desconhecido, medo do acerto de contas, medo do que foi esquecido, mas permanece escrito no livro da vida. A dor de perder alguém, o luto que atravessa gerações, os monumentos erguidos aos mortos, tudo isso testemunha uma verdade gravada no coração humano. A morte não é natural. Ela não foi desejada por Deus. Ela entrou no mundo como consequência, não como plano original. E mesmo assim, todos a enfrentaremos, sozinhos, com os olhos abertos ou
fechados pela fé. A Escritura não nos deixa no escuro. Ela fala com firmeza e ternura o que acontece com o corpo e com o espírito. Então o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo, essa carne tão frágil, tão gloriosa, retorna à terra de onde veio. Mas o espírito volta àquele que o soprou. Não vagueia, não reencarna, não se dilui, ele retorna. Mas esse retorno não é neutro, é um retorno com peso, com julgamento, com destino. É por isso que a morte é um mistério temido, porque ela revela, em um único instante, tudo o que a alma sempre foi. Será que você já pensou nisso? No que o seu espírito carrega hoje? Nas marcas invisíveis que serão lidas no instante da separação? Esse é o momento em que não há como mentir. O momento em que tudo o que foi escondido se revela, em que nenhuma máscara permanece. E ainda assim, mesmo diante desse abismo de dúvidas, há uma promessa de esperança, porque aquele que nos criou não nos abandona à escuridão. Sim, muitos têm medo da morte, mas para os que vivem em Cristo, a morte não é o fim, ela é a passagem, ela é o encontro. E talvez, só talvez, seja nesse instante de cessar da carne que o verdadeiro nascimento acontece, o nascimento da eternidade. A pergunta então não é apenas o que acontece quando o espírito sai do corpo, mas também como está o meu espírito se hoje for o meu último dia. É um instante, mas não se mede com relógios. Um segundo antes, o corpo ainda é morada. Um segundo depois, já é ruína. Na linguagem dos homens, chamamos isso de morte, mas na linguagem do céu é separação. A alma que habitava o corpo e por ele amava, sofria, cantava e pecava, é agora liberta, ou talvez arrancada. Depende de como viveu, depende de quem amou, mas a separação acontece. A Bíblia não a descreve como dissolução, nem como apagamento. Ela fala de um momento real, preciso e terrivelmente sagrado. E formou o Senhor Deus o homem do limo da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O corpo foi feito de barro, mas só se tornou alma vivente quando recebeu o sopro de Deus. Esse sopro, invisível, eterno, é o que nos distingue dos animais. É o que nos torna espírito vivo. E quando o sopro se vai, o corpo volta a ser barro. Mas, para onde vai esse sopro? E mais, ele continua consciente? Essa é a questão mais desconcertante. Porque se a alma sobrevive à morte, então nada está terminado. A história não acabou com o último batimento. A alma segue acordada, não paira no vazio, não entra em sono profundo. Ela se move, se lembra, se reconhece. Ela sabe quem é e diante de quem está. Por isso, a morte nunca foi um simples cessar. Ela é o início de um caminho espiritual, onde não há retorno. Cada segundo da vida mortal prepara esse encontro. Cada sim e cada não ecoa no momento da separação. Você já reparou como muitos morrem com os olhos abertos? Não é apenas reflexo físico. É como se o espírito visse algo, alguém, como se o invisível se tornasse tangível. Santos relatam presenças angélicas. Pecadores, em confissões finais, falaram de pavor e escuridão, porque no momento da separação, a alma vê. Talvez veja o céu se abrindo, talvez veja o julgamento se aproximando, mas ela nunca sai sozinha, é conduzida. E quem a conduz depende de sua vida. Essa é a razão do temor santo. Esse é o mistério que silencia até os mais falantes. A morte revela, a separação sela. O que antes era mistério se torna visão. E agora, uma pergunta se impõe. Se neste instante sua alma fosse separada do seu corpo, estaria pronta para ver o que há do outro lado? Há um momento na vida de Cristo em que ele levanta o véu do invisível. Não é uma parábola qualquer, é uma revelação, uma janela aberta para o além. Era um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino,
e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um pobre, chamado Lázaro, que jazia ao seu portão, coberto de chagas. Lucas capítulo 16, versículos 19 e seguintes. 2 homens, 2 vidas, 2 destinos eternos. O rico morreu e foi sepultado, mas o que Jesus diz em seguida muda tudo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Veja, ele estava consciente, via, sentia, lembrava, suplicava. Sua alma não dormia. Ela sabia exatamente onde estava e por quê. Lázaro também morre, mas é levado pelos anjos ao seio de Abraão, lugar de consolo, de paz, de recompensa. Ambos morreram, mas nenhum deles cessou de existir. O espírito de cada um seguiu um caminho imediatamente. Isso nos diz algo tremendo. O destino eterno não é adiado. Não há intervalo vazio, não há reencarnação, não há neutralidade. Há apenas revelação. O que era escondido pela carne, agora está diante da alma com uma clareza insuportável ou gloriosa. O rico pede socorro, pede alívio, mas nada pode ser feito. A separação é definitiva. Entre ele e Lázaro há um abismo. E esse abismo foi cavado dia após dia pela própria vida. Quantos hoje vivem como o rico, cercados de prazer, cegos à miséria alheia, surdos à voz de Deus, achando que a morte é distante, que a alma é mito, que o juízo é simbólico. Jesus não contou essa história para assustar, contou para revelar, para gritar com ternura e fogo: a alma é imortal, o destino é real e cada escolha conta. Esse é o testemunho do próprio Filho de Deus. Não é opinião teológica, é verdade eterna. A morte, nesse relato, não é o fim, é o início de um estado consciente, com emoções, com memórias, com sofrimento ou consolo. E se Jesus nos contou isso, é porque Ele quer nos preparar. Imagine agora o momento da sua morte. Imagine sua alma se desprendendo. Você vê o mundo, mas o que mais você verá? Lázaro viu anjos, o rico viu fogo. E você? O que verá? Nem todos morrem da mesma forma. Alguns partem em silêncio, como uma vela que se apaga no fim da noite. Outros, porém, partem em luz. Há testemunhos reais, bíblicos, sagrados, de homens que no instante da morte não viram apenas escuridão ou medo, mas céus que se abriram, como se Deus rasgasse o véu por um breve momento, para revelar o que está além do último sopro. Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi um desses homens. Apedrejado por pregar Cristo, com o corpo quebrado, os olhos sangrando e os ossos rachando, ele não olhou para os algozes. Ele olhou para cima, mas não viu nuvens, viu glória. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Essa é uma das passagens mais sublimes de toda a Escritura, porque mostra o que acontece no exato momento da morte de um justo. Estevão vê. Ele não apenas sente, ele vê. O céu se abre, Cristo se levanta e o mártir entra. A morte aqui não é tragédia, é glorificação. E isso não está limitado aos tempos bíblicos. Ao longo da história da Igreja, santos e santas relataram visões semelhantes ao partirem deste mundo. Santa Teresa d'Ávila, em seu leito, dizia ver um céu que me chama. Santo Afonso Maria de Ligório falou de luzes e perfumes que não pertencem à terra. Mas nem todos veem o céu, nem todos partem com paz. Porque o que a alma vê no momento da morte depende da vida que ela levou. Você já pensou nisso? E se no último instante seus olhos se abrissem, não para este mundo, mas para o invisível, o que veria? Quem veria? É por isso que a Igreja sempre nos chama à vigilância, porque a hora da partida é desconhecida, e o que será revelado ali, ninguém pode mudar depois. Alguns falam de luz no fim do túnel, outros de anjos,
outros ainda de vozes que chamam. Mas a Bíblia nos mostra algo mais profundo, uma revelação espiritual, definitiva, personalizada. Estevão viu o céu e seu rosto brilhou como o de um anjo. Agora imagine, se os céus se abrissem para você neste exato momento, você veria luz ou trevas? Veria Jesus ou um vazio insuportável? A alma sabe. Mesmo antes de cruzar o limiar, ela sente o destino se aproximando. E por isso, o instante final é muitas vezes marcado por expressões que não se explicam. Sorrisos na morte, lágrimas sem dor, palavras que ninguém compreende. É a alma respondendo a uma visão, a uma presença. Mas o que ela vê ou não vê depende de como amou, de como creu, de como viveu. E você está vivendo como quem verá o céu se abrir ou como quem o verá se fechar? A morte não é um corredor vazio, é uma porta. E logo após essa porta, vem o juízo. A alma, recém-separada do corpo, ainda impregnada das memórias do tempo, se vê diante de algo que nenhum mortal pode descrever com exatidão: o tribunal de Deus. Esse não é um conceito teológico abstrato. É uma realidade imutável, revelada com clareza nas Escrituras. Está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não há reencarnação, não há segunda chance, não há retorno para consertar o que ficou. Há a vida, depois a morte e logo o juízo particular, onde cada alma é confrontada com a verdade inteira sobre si mesma. Ali não há advogados, não há desculpas, não há palavras. A alma vê tudo o que foi, cada intenção, cada omissão, cada gesto de amor e cada pecado escondido. Tudo está diante de Deus e Ele não julga com frieza, julga com justiça perfeita e misericórdia insondável. Mas atenção, a misericórdia está aberta enquanto se vive. No instante da morte, ela se transforma em balança. Por isso, o momento da morte é tão temido, porque nesse tribunal não é o que o mundo pensou de você que conta, é o que Deus sabe de você. Imagine sua alma desprendida, consciente e, de repente, a luz. Mas essa luz não apenas ilumina, revela, mostra tudo, com dor ou com glória. A tradição cristã sempre ensinou que nesse instante a alma já sabe seu destino. É como se ela mesma reconhecesse onde deve ir: o céu, o purgatório ou o inferno. E é preciso dizer, ninguém vai para o inferno por engano. A alma se entrega ao seu próprio destino, porque sua vida foi uma escolha contínua, em direção a Deus ou longe dele. Esse é o juízo, não como punição arbitrária, mas como consequência justa. E diante disso, as palavras de Jesus ganham outro peso: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Poucos, porque muitos vivem como se nunca fossem morrer, ou pior, como se nunca fossem julgados. Você já pensou no que sua alma verá no tribunal de Deus? Será que ela ouvirá: vinde, bendito de meu Pai? Ou apartai-vos de mim? Essas não são palavras simbólicas, são sentenças eternas, irrevogáveis, imutáveis. E tudo começa no momento da morte. Se a alma estivesse suja, mas arrependida, haverá purificação, mas se estivesse suja e indiferente, haverá condenação. Por isso a morte não pode ser romantizada. Ela é santa, mas é definitiva. O espírito volta a Deus. Mas como? Ferido ou purificado? Com mãos cheias de amor ou vazias de verdade? Essa pergunta arde, porque ela é pessoal. Se hoje fosse o dia, o que veria Deus em sua alma? Nem todo brilho vem da luz. Nem toda voz que fala após a morte vem de Deus. O mundo moderno, com sua obsessão por experiências espirituais e contato com o além, esqueceu algo essencial. Há mistérios que não devem ser tocados. Há véus que só Deus pode rasgar. E há portas que, se abertas sem Ele, conduzem ao engano. Um dos episódios mais sombrios das Escrituras
nos alerta com clareza assustadora. Saul, rei de Israel, afundado em medo e desobediência, decide buscar uma médium para falar com o profeta Samuel, já falecido. E o que acontece? A mulher evoca um espírito, uma figura sobe da terra, fala com autoridade, revela o destino de Saul e depois desaparece. 1 Samuel capítulo 28. Mas era mesmo Samuel? Ou foi uma permissão divina para cumprir um juízo? Ou dois, como ensinam muitos santos e teólogos, era um espírito enganador, disfarçado, autorizado apenas para selar a condenação de um rei que já não ouvia a Deus? Esse episódio é uma advertência gravíssima. Não se brinca com o invisível, não se consulta os mortos, não se abre o coração para qualquer presença que diga vir da luz. São Paulo adverte com firmeza, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Quantas pessoas hoje se deixam seduzir por vozes que prometem conforto após a morte, mas rejeitam a cruz durante a vida? Quantos creem mais em relatos de supostos médiuns do que na palavra de Deus? Quantos querem ouvir mensagens do além, mas ignoram os evangelhos? A alma, ao sair do corpo, entra num campo espiritual que não é neutro. Há luz, sim, mas também há trevas. Há vozes, mas nem todas são do céu. E quem vive longe de Deus em vida corre o risco de ser enganado na morte. Porque o diabo conhece a linguagem da alma e sabe como imitar a luz, se isso for suficiente para afastar a alma da verdade. É por isso que a Igreja proíbe com severidade toda forma de espiritismo, invocação dos mortos, jogos espirituais ou abertura mediúnica, porque não sabemos quem ou o que pode responder. A morte é mistério sagrado, é terreno de Deus. Quem entra nele por atalhos corre o risco de não voltar mais. Mas o contrário também é verdade. A alma fiel, mesmo na hora da morte, não será enganada. Ela será conduzida por anjos, será confortada pelo Espírito Santo e reconhecerá no invisível a voz do bom pastor. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João capítulo 10, versículo 27. Essa promessa permanece, mesmo além da morte, mesmo quando tudo ao redor for sombra e silêncio. E você, saberá reconhecer a voz do pastor ou será seduzido por vozes estranhas? Chega um momento em que não há mais véus. O espírito, despojado do corpo, do nome, das palavras, dos títulos, está diante do real. Não há som ao redor, não há tempo, há apenas luz ou trevas e uma presença que tudo vê. É aqui que a alma percebe a eternidade. Não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade que a envolve, sem disfarces, sem fuga. O instante em que o espírito sai do corpo é o instante da verdade suprema. Não há mais justificativas, não há mais futuro. Tudo o que foi vivido agora pesa, e cada escolha, cada sim, cada não, cada amor e cada recusa se torna chama ou perfume. A alma não pergunta mais, ela sabe. É confrontada com a beleza ou com o horror de si mesma. O que parecia pequeno se revela gigante. O que parecia irrelevante se torna eterno. E uma realidade se impõe como fogo. Tudo nesta vida foi preparação. Tudo foi anúncio. Tudo foi escolha. São João da Cruz dizia: "Na tarde da vida seremos julgados pelo amor." Não pelo sucesso, não pela fama, não pelos títulos, mas pelo amor. E o amor verdadeiro é o que se vive diante da cruz. É o que reconhece a verdade e se dobra diante dela. É o que perdoa, mesmo quando não é compreendido. É o que carrega o outro mesmo cansado. É o que se deixa consumir por Deus. Por isso, o instante final é decisivo, porque ali não se constrói mais nada. A alma apenas recebe o que cultivou e se entrega ou resiste. Jesus nos deixou essa imagem com força. No instante em que o espírito sai do corpo, a alma é confrontada com a verdade eterna. Ela entra no tempo de Deus, e Deus é justo, e Deus é santo, e Deus é amor.
Mas o amor não é indulgência cega, é justiça que purifica, é misericórdia que respeita a liberdade. Por isso, o inferno existe, não como um castigo cruel, mas como consequência para quem recusou amar. E o céu existe, não como prêmio, mas como casa dos que amaram até o fim. O purgatório, por sua vez, é misericórdia ardente, onde as almas ainda impuras são lavadas pelo fogo do amor divino antes de verem o rosto do Pai. E tudo começa ali, naquele segundo eterno. Por isso, viver é preparar-se. Por isso, amar é resistir à mentira. Por isso, cada pequeno ato é semente de eternidade. Você já pensou nisso? Se neste exato momento sua alma deixasse o corpo, o que aconteceria? Veria luz ou escuridão? Sentiria paz ou terror? Iria ao encontro de quem sempre amou ou fugiria da presença que negou? A eternidade já começou. E o tempo presente é seu terreno sagrado. O instante da morte não é aleatório, é resposta, é consequência, é colheita. E quando tudo se calar, o que restará? A alma retorna a Deus. Esse é o destino de todo ser vivente. Não importa o nome, a história, o lugar onde viveu. No fim, o espírito volta àquele que o soprou. Mas não volta da mesma forma que partiu. Volta com marcas, volta com sede, volta com verdades que não podem mais ser negadas. E diante de Deus, tudo se cala. Só fala o que a alma carrega. Ela é recebida ou afastada. Ela é elevada ou purificada no fogo da misericórdia. O mistério da morte não é um fim trágico, é um espelho perfeito, onde a alma vê quem de fato se tornou. E essa visão não é imposta, é revelada. O rico da parábola viu o inferno, Lázaro foi acolhido nos braços do Pai. Estevão viu o céu se abrir. Saul foi visitado pela sombra de suas escolhas. Cada um morreu como viveu. E você? Já parou para pensar nisso profundamente? E se hoje fosse o seu último suspiro, para onde iria o seu espírito? Essa pergunta não é para assustar, é para despertar, porque ainda há tempo, ainda há vida. Ainda há misericórdia. Jesus não quer que ninguém se perca. Ele morreu para que tenhamos vida eterna. E ao terceiro dia, ele mesmo venceu a morte, para que soubéssemos que a morte não tem a última palavra. A última palavra é de Deus, e ele é amor, mas amor justo, amor que respeita, amor que purifica, amor que julga com olhos de fogo e mãos de Pai. Por isso, o que você fizer com sua alma, hoje ecoará na eternidade. Viva com olhos voltados para o alto. Ame com intensidade santa. Confesse seus pecados. Volte para o Senhor enquanto há tempo, porque o Espírito que habita em você tem um destino. E esse destino começa agora. Não no caixão, não no velório, mas em cada decisão da sua alma. Chegamos ao fim deste caminho, ou talvez ao início de algo muito maior. Falar da morte é tocar o véu, é respirar no limite entre o tempo e a eternidade, é deixar que a alma se lembre de onde veio e para onde vai. Mas não basta saber, é preciso decidir. Cada respiração é um dom, cada dia é uma chance de preparar a alma para o encontro. E esse encontro, cedo ou tarde, virá. Quando o espírito sair do corpo, tudo o que foi vivido ou esquecido surgirá diante dos olhos eternos. E então não haverá mais tempo, somente verdade. Por isso, o chamado hoje é simples e sagrado. Volte-se para Deus, consagre sua alma, não adie sua conversão, não brinque com o invisível. A eternidade não é metáfora, é o destino final da sua história. E se você ouviu este vídeo até aqui, não foi por acaso. Alguma parte da sua alma já está respondendo, talvez com silêncio, talvez com temor, talvez com sede. Não ignore essa voz. Comece hoje uma vida que resplandeça na morte. Reze, confesse, ame, busque, porque no fim não levaremos nada, exceto o que fomos aos olhos de Deus. E se este conteúdo tocou você, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado.
Ative o sininho para não perder as próximas revelações, porque a morte é apenas o início de muitos outros mistérios que ainda vamos desvendar juntos. Deixe nos comentários o que sua alma sentiu ao ouvir esta mensagem. Queremos caminhar com você. E se conhece alguém que vive como se a morte não existisse, compartilhe este vídeo com amor. Ele pode ser uma última chance ou um primeiro despertar. Te convido agora a assistir a nossa playlist especial sobre as almas, que está aparecendo aqui na tela. Você vai descobrir visões do além, orações pelos defuntos, promessas esquecidas e encontros que só a eternidade pode explicar. Pode ser o conteúdo que sua alma estava esperando há anos.